Seja bem-vindo a essa semana de Self-Healing, Transforme a Sua Saúde. E hoje teremos aqui a instrutora Ana Paula Figueiredo. Seja bem-vinda, Ana Paula, ao nosso encontro. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Então, hoje eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o Self-Healing. Como é que você conheceu o Meir, conheceu a Bia e depois começou a fazer o curso, até fazer toda a trajetória do curso de formação e se tornar uma instrutora desse método. É uma trajetória um pouco longa. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e desde os anos 80 comecei a ter contato com a Beatriz Nascimento na faculdade, assistindo palestras nessa área. Nós trabalhávamos na área de saúde mental. Eu era aluna e a Bia já estava formada. E em 1988 eu comecei a ter notícias da Beatriz com o seu tratamento nos Estados Unidos. E comecei a me interessar. E nessa época comprei o livro do Meir. Foi o meu primeiro contato com o livro, uma lição de vida. Eu era assinante do Círculo do Livro e até o Meir se surpreendeu quando assinou o meu livro autografado, que eu tenho até hoje. E aí eu fiquei assim, foi um livro que eu li que me despertou. É interessante esses livros, né? Porque era uma história viva, uma coisa muito rica, e eu conhecia a Beatriz e sabia que o tratamento dela ia tendo um desenvolvimento, né? E me chamou muita atenção também uma parte final do livro do Meir, que ele fala de uma comunidade terapêutica, das pessoas se cuidando. Foi muito importante para mim esse marco. Isso foi em 1988. Em 1993, eu fiz o primeiro curso, que foi o Meir foi trazido para o Brasil, e aí eu também tive a sorte de participar do primeiro curso que ele deu no Brasil, que ele deu em 3 etapas, né? E teve uma história curiosa, porque eram 30 vagas, e no dia que eu liguei não tinha mais vaga, estava esgotado. E aí eu falei, nossa, perdi essa oportunidade. Ele resolveu abrir 3 vagas a mais. E aqui estou eu, depois de 27 anos, agradeço as vagas a mais. Nada é por acaso na vida. E realmente comecei e nunca mais parei de atender e introduzir na minha prática terapêutica, que eu já tinha um trabalho, o self-healing. E eu sei que você, no seu trabalho, você dá um enfoque muito grande para esse autocuidado, que é também parte do trabalho do método, né? Você pode contar um pouquinho mais como é que o método contribuiu para esse autocuidado na sua experiência, no seu trabalho, na sua questão pessoal também, por favor? Então, eu acho que o método me despertou para uma coisa muito importante que a gente tem, esse compromisso de você ser responsável pela sua saúde, não ser só passivo, né? E realmente, assim, também essa área que o Meir aborda, que são pessoas que vão para um médico e tem um diagnóstico muito, ou às vezes não definido, ou quase que uma sentença de morte ou de ficar cego, isso é uma coisa muito difícil, né? E contrapondo isso, eu vi muita vida nesse método, né? Muita possibilidade de você acessar suas ferramentas e de você trabalhar suas potencialidades para a sua transformação a nível de saúde, né? Isso fica muito em evidência também quando nós estamos falando de doenças crônicas, né? Onde numa medicina tradicional você não vê muitas perspectivas, né? Então, você só tem a perspectiva da piora, e aí vem a depressão associada, essa piora vira uma bola de neve e você não tem mais nada a fazer. E realmente, para mim, os exemplos vivos que eu tive com o Meir e com a Bia e com muitas pacientes, e muitos, eu nem sei se a gente fala hoje agentes e não clientes ou pacientes, mas pessoas que lutam pela vida e que veem, é muito bonito ver essa transformação. E com a gente mesmo, porque somos seres humanos, ninguém é Olimpo aqui, né? Estamos todos no mesmo barco. E encontrar toda essa potencialidade de saúde que cada um tem dentro de si, né? Essa é um aprendizado muito grande que o método traz para a gente, né? E com muita simplicidade, né, Sula? Eu acho que o importante não é a gente carregar de palavras complicadas, porque quando você está com outro ser humano em sofrimento, você tem que ser
o mais simples possível. Você tem que estar ali junto com aquela pessoa. Um encontro terapêutico, ele tem uma energia, aquilo brota coisas, né? E você acredita que aquela pessoa vai melhorar, ajudando ela também a acreditar que tem um caminho possível, né? O desconhecido está lá, porque nunca a gente vai saber onde vai dar. Mas o crer é muito importante, né? E essa força... E uma coisa que me chama muita atenção também no método é a questão de não tem nada que a gente não sugira para o cliente, né? Que a gente não tenha feito na gente milhões de vezes, não é? Claro, claro. A gente pode conhecer o exercício pode ser o mesmo, mas o grau de profundidade pode ser outro, né? E cada um responde diferente com o mesmo exercício, né? Por isso que a prática, a disciplina e a regularidade, elas são importantes para qualquer pessoa, porque você tem que viver. Se aquilo não é passado da vivência, é uma coisa vazia, é oca, né? Então, o terapeuta, ele tem esse compromisso, e tem que ter esse compromisso consigo mesmo, de evoluir sempre. Perfeito. O Jung falava, né, que a gente encontra pessoas que às vezes estão no nosso nível quase igual, mas a gente tem que sempre dar um passo à frente deles. Né? E que tipo de paciente crônico você tem na sua experiência? Eu acho que assim, dores de coluna, problemas com deficiências que têm hemiplegia, paraplegia, com outras sequelas neurológicas, né? E muitos pacientes com perda de visão, já alguns severas, outros mais leves, né? Mas pessoas que buscam uma forma de reabilitar uma parte daquela perda e realmente se adaptar às atividades do dia a dia de uma forma mais equilibrada, né? Pacientes que têm uma certa autonomia, mas alguns são limitados, com dificuldades para andar, para enxergar, né? É uma população assim de crianças, adultos e idosos, né? Sim, sim. E eu sei que você tem também muita experiência com calatonia. E aí, se falando desse toque terapêutico, né? Como é que você integra a calatonia com o self-healing dentro do seu trabalho? E eu sei que você até escreveu um livro sobre essa integração entre as duas técnicas. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Porque é importante, eu comecei na área de saúde mental e já comecei a usar as práticas terapêuticas e de relaxamento já com pacientes psiquiátricos. Foi aí que eu me despertei muito para o uso do corpo enquanto ferramenta de melhora. Uhum. E eu fui buscar a calatonia, que é uma técnica de relaxamento, não só, mas um tratamento, né, a nível psíquico-corporal, uma integração fisiopsíquica que a gente chama. Uhum. E claro, que como não deixei de ser, eu acrescentei a minha prática isso junto com o self-healing. Uhum. E muitos pacientes, às vezes, que têm dores mais graves ou constantes, crônicas, e que têm assim, algum conteúdo psíquico muito importante, de altos níveis de ansiedade, eu uso a calatonia, porque aí vem práticas um pouco que hoje a gente chama que são um pouco meditativas até. E o self-healing também tem essa prática um pouco de você se interiorizar, de se conhecer mais e mais, né? Isso é um ponto também comum que elas têm. E o livro é um livro, né, que você viu, eu deixo uma referência que são vários profissionais, a maioria psicólogos, mas que usam tratamento também através do corpo. São práticas integrativas que a gente vê hoje que na medicina também tem muita procura por essa medicina mais integrativa, né? Exatamente. Não só alternativa, ela é integrativa, né? Ela é complementar, né? Ela se integra, exatamente. Uma coisa importante que a gente estava conversando, né, em questões de pessoas com certas deficiências, com limitações de movimento, né, o quanto que é importante reenfatizar que a pessoa ela é agente da própria saúde, né? Então, como é que você traz esse foco para o seu trabalho? Conta um pouquinho. Eu acho que eu procuro deixar que o paciente, aos poucos, vá tendo consciência que ele é um fator de interação e
ele é o principal agente da sua saúde. O terapeuta é um apoio, alguém que vai ajudá-lo a ver um pouco mais, talvez, mas ele próprio tem que trilhar esse caminho. Então, ele vai tendo autoconsciência de como que ele se avalia, em que estágio que ele está, e também tendo condições de ver as suas evoluções, porque tem muitos pacientes que sempre... eu tenho mesmo, a senhora está falando, eu não sei, você que sabe. Eu falei, não, eu não sei, nós temos que ver juntos, né? Porque senão mesmo a melhor ou a pior, o terapeuta que tem que ver. Então, é tudo delegado para o outro. Não. Então, isso também no dia a dia, você tem que... É uma questão de educação. Por isso que o self-healing também é um processo educativo. Porque aquela pessoa tem que ter um compromisso em fazer aquilo, independente do terapeuta, né? Então, é como uma tarefa, uma lição de casa que ela tem que fazer. E aí ela vai exercendo o autocuidado, né? Isso é praticado na terapia, que você faz junto o exercício, mas depois aquela pessoa tem uma autonomia e você vê que tem pessoas que não fazem. Aí você ensina, você vê, mas não é. Cada um também tem que ter o direito e escolher o que funciona para si mesmo, né? Sim, sim, é isso. E também por causa disso que a gente se denomina, né, educadores, né? Nós somos educadores, né? E aí você tem que usar recursos criativos, né, e lúdicos. Escreve colorido, faz desenho, um monte de coisa, né? Porque eu acho que assim uma boa terapia depois eu vou dar a minha mensagem, mas eu acho que o lúdico sempre está presente nas nossas brincadeiras. Não é para ser uma coisa chata, né? É para ser uma coisa que é muito gostoso, e aliás, não só gostoso, mas é o prazer que você tem em lidar com o seu corpo e a sua mente, a expansão, é uma coisa indescritível, né? E você tem que viver isso. Acho que todo ser humano tem que se dar essa... E é muito importante, assim, lembrar que o self-healing na hora do trabalho todo, né? Ele não segue um protocolo. Ah, tal problema, você vai fazer esses exercícios. Não, ele tem todo um trabalho com criatividade, com o lúdico que você estava falando, né? Então, despertar essa criatividade, toda essa capacidade que nós temos. E isso vai de pessoa para pessoa, vai mudando, tem uma dinâmica muito grande. Começar pelas nossas salas de atendimento, não são lugares frios, né? Eu já tive muitos pacientes que tiveram traumas com UTI, até bebês, de não ter muito, assim, que entra numa sala médica e já tem tremores, tal. Então, assim, ter sala com cor. E às vezes eu uso até avental branco, mas nem sempre. Mas, assim, o jeito da sala já deixa a pessoa mais tranquila, já é um outro ambiente que ela se sente bem, né? Porque o médico, às vezes, é só associado com sofrimento, ou com injeção, com dor, né? Então, eu tinha uma bebê que eu atendi que foi prematura, demorou muito tempo para ela relaxar ao ser tocada, porque o toque para ela sempre era um sinal de dor, né? Você teria algum caso que você gostaria de contar para as pessoas? Como é que foi esse trabalho que você teve? Uhum. Então, tem uma pessoa que eu iniciei o trabalho ano passado, uma mulher de 54 anos, com um diagnóstico que não foi muito claro, depois ficou como distrofia de Cones, que é um problema que afeta a área da mácula e com perda gradual da visão de detalhes e da visão a cores. E essa pessoa passou em 12 médicos em São Paulo, ninguém descobriu o que ela tinha, né? Até que foi feito esse suposto diagnóstico, e ela ficou muito mal, ela ficou numa ansiedade, numa depressão, porque a perspectiva é a perda de visão, né? Gradual, né? E aí, depois de 3 meses, nós iniciamos o trabalho, o atendimento era semanal, né? Ela chegou com uma acuidade bem baixa num dos olhos, 20/200, e no outro olho ela tinha uma acuidade bem melhor, 20/40. Depois de 3 meses de trabalho, essa pessoa melhorou 50% no olho pior. Isso foi documentado a nível clínico pela retinóloga que atende, uma oftalmologista, que me escreveu um relatório atestando a melhora, né? E foi realmente uma coisa muito importante, porque a partir daí ela conseguiu voltar a ler, porque ela tinha tanto medo que ela parou de ler até o que ela conseguia ler, com medo da perda de visão.
E ela recuperou, porque um dos trabalhos que a gente tem que fazer no self-healing é justamente ler junto, e ela não conseguia ler mais as tabelas, de medo, de ansiedade. E agora, depois desse 1 ano e meio, em novembro, ela voltou nessa mesma médica, né, que ela escolheu para acompanhá-la, e foi vista uma melhora ainda melhor nesse olho esquerdo, ou seja, a mácula se recupera e tem condições de melhorar. E essa médica, de novo, me escreveu um relatório parabenizando, e eu parabenizo a pessoa a paciente, porque ela também faz o esforço. Claro, Né? claro, provável. E com certeza ela está tendo uma melhor equilíbrio dos dois olhos, usando mais o olho mais fraco junto com o mais forte, e tem uma perspectiva realmente positiva, né, de não estar perdendo a visão, declínio total. Né? Isso muda completamente a visão de mundo, né? Claro, claro. Enxerga melhoras, né? E literalmente enxerga, né? Nesse caso. Enxerga. Não, e até profissional, porque ela é uma professora da rede pública com crianças pequenas, ela poderia perder o emprego, a nível de mobilidade, não dirigir mais, todas essas coisas que ela continua fazendo. Né? Beleza, então não só a melhora da visão, mas a qualidade de vida, inclusive. Claro, claro. É. E isso é muito importante. A qualidade de vida não é pouca coisa, não. Fantástico. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para o público que está nos assistindo agora, baseado na sua experiência? Eu acho que eu agradeço muito a minha, assim, acho que tudo que a vida me encaminhou, as pessoas que eu tenho próximas de mim, ótimos terapeutas e desse grupo e outros também que eu convivo, e que eu acho que nós temos mesmo um tesouro dentro de nós, que é o nosso autoconhecimento, e esse tesouro nós temos o acesso, a gente tem o dever e temos a capacidade de acessá-lo e de melhorá-lo cada vez mais, né? E acho que para você fazer uma terapia, eu fiquei pensando, você tem que ter como uma boa refeição. Ela sempre vem temperada com amor, com alegria, com surpresas, criatividade, leveza, descontração, né? E trazer cada vez mais para o indivíduo isso, essa riqueza que ele tem dentro, e ele poder descobrir isso e trilhar esse caminho, né? Que a medicina cada vez mais está entrando por esse caminho do individual, de você descobrir o que faz bem para você. Isso é uma grande riqueza e a gente tem que aprofundar nisso. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disposição, o seu tempo, que eu sei que você é uma pessoa muito atarefada, né, Paula? E de quem estiver nos assistindo agora, se essa pessoa quiser te contactar em São Paulo, como é que ela faz? Tem um telefone, um e-mail, um site? Como é que a gente consegue te encontrar? O telefone é 11, do consultório fixo é 3817-5929. Tem o meu celular, 11 991910790. E o meu e-mail, anpfig@gmail.com, que é www.calatoniabrasil.com. E aí você também está no site Self Healing Brasil, que também quem está promovendo toda essa semana, né? E mostra para a gente de novo o seu livro, para quem estiver interessado. Em fevereiro eu estou começando um novo grupo também de calatonia, que eu dou os cursos, e eu sempre abordo Self-Healing. E aqui tem Corpo em Jung. livro, que é a editora Vetor. Tem outros artigos publicados em revista no Sede Sapiense. E acho que está até no site também, tem mais alguns artigos que eu escrevo. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer de novo a sua presença, Paula. E então fica aí a dica para quem estiver nos assistindo, para contactar a Ana Paula em São Paulo. Ela tem um excelente trabalho e muita experiência no self-healing. Muito obrigada, Paula. Imagina, obrigada. Para complementar ao que a Ana Paula está falando, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Meir, que criou esse método. Ele estará no Brasil a partir do dia 27 de fevereiro de 2020, e toda a agenda do Meir estará disponível
no site www.selfhealingbrasil.com.br. Você acessa lá e você vai ter mais novidades, sabendo horários, dias, onde ele vai estar dando workshops, atendimentos individuais e palestras gratuitas também. Então, fiquem atentos. E, Ana Paula, eu queria agradecer muito a sua presença, seu tempo, a sua disposição, para poder dividir um pouquinho com a gente toda essa rica experiência que você tem no Self-Healing. Muito obrigada. Obrigada também, Sula. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Até mais. Muito obrigada.